Estaremos de volta com o programa Brasil Cristão, ao vivo para todo o Brasil, na Rede Século XXI. Estamos também no YouTube da Rede Século XXI e no YouTube do canal CERN Brasil, transmitindo. Você pode compartilhar aí o link lá no YouTube para toda a família aí, católica, não católica, assistir esse programa, onde nós estamos fazendo uma introdução aos sacramentos. Antes de continuarmos, deixa eu acolher aqui, Olha, a gente fala e já chega sócio, graças a Deus, que escuta, que entende essa obra de evangelização. E isso nos enche de esperança, viu, Augusta? Augusta Gervásio da Silva, de Araxá, Minas Gerais, se tornou uma sócia, reativou o cadastro, olha só que maravilha. Glória a não Deus. é? Deus abençoe seu coração e vamos chegando mais, Cadê os mineiros, Onde estão Teresina? Cadê Teresina ligadinho conosco? Muito obrigada, viu, Augusta? Gente, deixa eu falar uma coisa boa para vocês. Vocês sabem, Padre e Fernando, que nós temos, graças a Deus, no Brasil inteiro, não só no Brasil, fora do Brasil também, nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitas pessoas devotas das mãos ensanguentadas de Jesus. No Japão nós temos, e o Brasil inteiro essa devoção tem chegado na casa de tantas as pessoas. E aí, para melhorar a vida de vocês devotos fiéis das mãos ensanguentadas de Jesus, existe um aplicativo, foi criado um aplicativo, É um aplicativo onde você vai poder rezar o Santo Rosário. Você que está conosco nesta campanha Santo Rosário Caminho de Salvação para a construção da igreja, a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. O nome do aplicativo é exatamente esse, aplicativo Santo Rosário. Você vai no seu celular, lá na lojinha, baixa o aplicativo, lá é o Apple Store ou Google Play, aí você baixa o aplicativo no seu celular. Santo Rosário. Baixou o aplicativo? Nesse aplicativo você pode colocar intenções, rezar os mistérios do texto, colocar o nome, pedir pelos seus familiares, seus amigos, acender uma vela virtual, olha que coisa maravilhosa. Você pode receber mensagens do Padre Eduardo, assistir essas mensagens. O aplicativo permite que você se torne um sócio evangelizador conosco. Olha isso, até a campanha do Santo Rosário você pode aderir através do aplicativo, ou seja, facilita a sua vida de todas as formas. Então não deixe de baixar aí no seu celular não, tá bom? Aplicativo Santo Rosário é uma ferramenta que evangeliza e que você precisa ter aí também, tá bom? Gente, antes da gente continuar, vamos ver a mensagem no WhatsApp aqui. Vamos. Tem gente participando conosco deste tema, lá. Cleusa Santana, boa tarde. Estou aproveitando demais as catequeses com o Padre Douglas, Fernando e Drica. Maravilhoso! Cleusa de Pitangueiras, no Paraná. Deus abençoe você, minha querida. Fernando? Moisés Andrade, que aula magistral. Programas dessa ordem deveriam ser transformados em livros para a instrução de muitos. Esse programa é uma delícia. Moisés Andrade, de Vitória da Conquista, na Bahia. Olha que coisa linda. A Laís Adami. Quase Adamo, hein? Quase, minha parente. Aí, Boa tarde. Gostaria de parabenizar o programa, em especial ao Padre Douglas, pelas aulas que têm me enriquecido muito. Assisto também suas palestras no Eclésia. É incrível o grau de profundidade do seu conhecimento. Muito obrigada por repartir conosco esse dom. Nada é meu, tudo é da coisa igreja. linda. E o Padre reparte, tem muitos dons para repartir com a gente, E viu? tem o site do Padre Douglas, Tem viu? o site, isso mesmo. Sim. Quem já foi lá no site do Padre já fui. Douglas? Eu também já fui. É Padre Douglas, fala aí, Padre. padredouglaspinheiro.com.br. Simples demais, padredouglaspinheiro.com.br. Vamos continuar nossa aula? Paulo, Vamos lá. Padre Paulo, já estou até chamando o senhor de apóstolo. Oh, meu apóstolo Deus, de glória a Cristo. Deus. Nós estávamos falando da graça que contém nos sacramentos. Que graça santificante é essa? Que graça é essa? Então, todo sacramento é Cristo mesmo operando, Isso nós dizíamos. Ora, repare que se é Cristo mesmo operando, então toda a eficácia Depende dele, né? depende dele. Exatamente. Nós apresentamos realidades ali, mas é Cristo quem realiza tudo. Então, há uma expressão latina que está no catecismo, está nos documentos, que os sacramentos se realizam ex opere operato, Eles se realizam pelo o próprio ato, Eles realizam o que significam, ou seja, sacramentos não dependem da fé de quem recebe para acontecer, não depende da fé de quem preside,
Se existe ali matéria válida, forma válida, de fazer aquilo que a igreja realiza, né? A fé da igreja, acabou. Então, vamos dar exemplo, né? Matéria, forma e a fé da igreja. Batismo. Se existe ali água, né? Água de verdade. Essa água que aqui. é a matéria. Isso é a matéria. Matéria é aquilo de que o sacramento é feito. Então, no batismo é água, na Eucaristia é pão e vinho, né? Na confissão são os pecados. Então, aquilo de que o sacramento é feito. Forma. Bom, toda água é batismo? Não. Você toma banho e aquilo não é batismo. Você mergulha numa piscina ou num rio para nadar, é batismo. Não é só água por água. É a água e a forma. Fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma, porque Cristo revelou esta forma, então não pode ser outra. Lembrando, padre, que nós vamos falar ainda, gente, nas próximas terças-feiras, Sim. de todos os sacramentos, um por um. Sim. Nós estamos aqui só fazendo a introdução. Hoje a gente só menciona exemplos para figurar, né? Não tem como fazer introdução sem mencionar um ou outro. Sim. Mas não é o objetivo hoje aprofundar, nós vamos ter um momento para isso. Então, a matéria, a forma e a intenção. Entende? A intenção da igreja. Ou seja, se uma pessoa ela realiza um batismo enganando, ludibriando ou fazendo parecer que ela te assume numa comunidade e, na verdade, ela não te assume, né? Nós vamos falar depois sobre isso, quando formos tratar só sobre o batismo. Acho que já no programa que vem, na terça-feira que vem, nós vamos começar com os sacramentos da iniciação. Então, precisa ter esses 3 elementos. Qualquer água, se eu pegar essa água, derramar na cabeça de alguém e dizer, olha, em nome de Jesus, eu te batizo. Não é válido. O próprio Jesus instituiu que o batismo deve ser trinitário. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser trinitário. Teve matéria, mas não teve forma válida. Então, agora, se o ministro que celebra ali o sacramento tem a matéria, realiza a forma e é um ministro, né, validamente constituído para aquilo, aquilo acontece. Porque é Cristo realizando. Com relação à intenção, é interessante, né, padre? Porque, por exemplo, se eu pegar um gramo, sei lá, um ramo de arruda, pegar e jogar, fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou te batizando? Não. Não, porque eu não tenho a intenção de, com isso, tornar você filho de Deus. Exatamente. Que é a intenção de quem batiza alguém, né? Eu faço isso para que você se torne, que essa é a intenção da igreja. Todo sacramento vão ter que ter essas 3 coisas, Tem, a exato. matéria, a forma e a intenção. intenção. Mas quando se trata, por exemplo, aí me surgiu uma dúvida, do diga. sacramento da Eucaristia, por exemplo, o sacerdote que está ali. Porque eu vou dar o exemplo todo, tá, gente? Olha, faz muito tempo que eu estou querendo falar isso aqui, mas eu sempre esqueço, hoje eu vou falar. Então chegou o dia. Eu conheço umas pessoas que, por não existir a missa da forma extraordinária, o rito extraordinário romano, que é a tridentina, a missa tridentina, elas não vão à missa chamada de missa nova, a missa do Paulo VI, a missa do Concílio Vaticano II ali. E rezam o terço. Não. Porque elas não consideram... E aí isso, eu falei, para tudo. Eu falei, ué, peraí. É um erro Uma seríssimo. coisa é você... Tudo bem, existe bagunça um pouquinho dentro da igreja, existe algumas coisas, existe. A gente sabe que existe padre que está ali, enfim. Aí falando dessa intenção. Agora, deixar de comungar o corpo de Cristo e de ir à celebração da missa para rezar o terço, porque considera que aquela missa não vale? Não, é uma Como é que pena. essa pessoa julga essa intenção desse sacerdote que está celebrando? Mas nesse caso aí, o que está acontecendo, padre? Aqui, Edrico, você está tocando num problema que é um pouco até mais profundo, né? Uma questão ideológica que existe em relação ao catolicismo. Eu tenho até receio de me referir assim a esses grupos, embora haja um esforço muito grande de estabelecer diálogo com eles.
de aplicar assim o termo católico, né, no sentido semântico da expressão, porque católico é aquele que aceita o todo, o todo. Então, faz parte do todo a obediência ao Romano Pontífice reinante, aquele que está ali. Bom, então nesse caso aí não tem nada a ver com a intenção. Não, então já, se o Espírito Santo orientou São Pio V para elaborar o rito tridentino, o mesmo Espírito Santo inspirou Paulo VI. Então o Espírito Santo agiu em Trento e depois foi dormir? Não, isso não pode acontecer. Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então a mesma validade que tem a missa tridentina, tem a missa de Paulo VI. O problema dessas pessoas não é um problema de boa ou má intenção. Ou o problema de dessas pessoas, não, o problema dessas pessoas é um problema de boa ou má orientação. É o conceito de fé católica delas que está em jogo, porque o problema delas não é só com a missa, viu, Drica? É mais profundo. O problema delas, na realidade, é com tudo o que prescreveu o concílio. E em nome de um problema com o concílio, elas acabam se afastando da igreja. Não é só da missa tridentina, aliás, da missa de Paulo VI. É do rito do batismo celebrado, reformado também pelo concílio, do rito de ordenação, de crisma, de toda a igreja, de toda a economia sacramental. É muito mais profundo do que só a intenção, julgar a intenção do sacerdote que está celebrando. Podemos um dia trabalhar esse assunto, quem sabe num outro programa. O que eu digo assim, não depende da intenção sequer do ministro. Vamos usar o exemplo dos milagres eucarísticos. O milagre eucarístico de Lantiano, que é o mais conhecido. Lembre-se que aquele padre, ele não conseguia crer na presença real de Jesus. Então, existia matéria e forma. Sim. Matéria, forma, e tinha intenção, porque ele realizava o que a igreja realiza. Uhum. Então, ele era um ministro validamente ordenado, ele se paramentava, isso foi no século XII, então nem rito tridentino não era, porque o tridentino é do século XVI. Era provavelmente um rito franco-germânico, algum outro que se celebrava ali na Itália, naquele período. Mas ele realizava o que todo o clero realizava. O problema era pessoal, era dentro dele, não era um problema da igreja, era um problema dele. Mas ele fazia, automaticamente, vamos assim dizer. E Jesus estava ali, presente. E, para a surpresa dele mesmo, aquelas espécies se transformaram, né, em carne e sangue vivos e estão até hoje expostos em Lantiano, lá na Itália. Eu já tive a graça de ir até lá. Então, veja, se dependesse da fé do padre, não aconteceria nada. Ele não tinha fé, mas ele tinha a intenção. Tinha intenção, matéria e forma. Houve uma heresia no período de Santo Agostinho, aliás, Santo Agostinho foi um dos que mais a combateu. A gente fala muito do pelagianismo no período de Agostinho, mas o donatismo foi anterior. E muito do que ele usou para combater o pelagianismo, ele só copiou e colou do combate contra os donatistas. Havia um padre, né, chamado Donatus, daí vem o nome dessa heresia, e os seus seguidores, eles diziam o seguinte, que um sacramento só é válido se aquele que celebra tiver santidade suficiente para que aquele sacramento acontecesse. Olha, aí ferrou. Me desculpa, mas se depender da minha santidade para a missa que eu celebro acontecer, o povo vai ficar sem missa, viu? Mas olha, a gente fala existe muito donatismo hoje. Existe. Muito, em muitas comunidades cristãs, aonde elas dependem do fervor do ministro que está na frente. Uhum. Nós, enquanto expressões de renovação carismática, nós temos um risco danado de cair nisso. Nós precisamos do fervor do pregador, do fervor do Ministério de Música, realmente nós entramos numa seara difícil. E os sacramentos é outra realidade. Né? Exatamente, não depende. Olha, o padre jovem, o padre idoso, o padre que gosta de renovação ou não gosta de renovação. Fala bem. Que fala bem ou que prega pessimamente mal. Isso não faz a missa mais missa ou menos missa. Isso pode, tá? É importante eu dar a distinção dessas duas palavras. Isso pode interferir na eficiência
do sacramento, mas não na eficácia. Ah, tá? explica, isso aí é muito bom. Qual é a diferença entre eficácia e eficiência? Eficácia é quando a coisa tem poder em si mesma para se realizar. Então, por exemplo, eu tenho aqui um copo d'água. Essa água é eficaz para molhar meu dedo. Se eu colocar o dedo aqui, meu dedo será molhado. Então, ela é eficaz. Não tem como eu mergulhar meu dedo e ela perder a capacidade de molhar meu dedo. Agora, se eu pegasse aqui um plástico e colocasse em volta e mergulhasse meu dedo na água com o plástico em volta, meu dedo seria molhado? Não. Não. Mas a água perdeu a eficácia de molhar? Não. Ou seja, a água ela é eficaz para molhar, mas ela foi ineficiente. A eficiência depende de quem recebe, mas a eficácia não. Então, todos os sacramentos são sinais, né, visíveis, eficazes da graça de Deus. Tem essa palavra lá no catecismo. Eficaz. Missa é missa. É o sacrifício de Cristo. Um ministro ordenado, no caso o sacerdote, né, o padre ou o bispo, que celebra, ele pode atrapalhar, vamos assim, dizer, a eficiência? Bom, ele pode. Pode. Infelizmente, se ele não prega bem, se ele não inicia os fiéis no mistério. Não é fiel à liturgia. Não é fiel à esculhamba. liturgia. Então, realmente, aquilo fica cheio de ruídos. E as pessoas não vivem, né, como deveriam viver. Agora, é missa aquilo ali? É missa. É missa. Cristo está ali, se dando, se doando. O sacramento é eficaz. Agora, não só com o ministro, a pessoa também. É. Se você vai à Santa Missa, pode ser celebrada romanamente, com todas as cortinas de incenso subindo à igreja. Se você vai em pecado mortal, vai sem piedade, vai sem fé, a missa, ela é eficaz, ela está lá. É missa. Mas a sua falta de fé torna o sacramento ineficiente em você. Nos outros, não. Ela é ineficiente, mas ela continua sendo eficaz. Não sei se eu expliquei bem. Explicou muito né? bem, padre. Agora, eu estava pensando aqui nessa pergunta de quais são os sacramentos que nós temos e por que são só 7, se sempre foram 7, mas eu falei, gente, será que tem alguém que não saiba quais são os sacramentos? Mas aí eu pensei, é possível. Sim. É possível que nos dias de hoje pessoas não saibam, não se lembram, não se recordam mais quais são os 7 sacramentos. Agora, padre, por que só 7? Sempre foram 7? Não. Durante muitos séculos se entendia sacramento em sentido bem mais amplo. Sacramento, a partir da definição que nós demos, todo ato de Cristo. Então, se todo ato de Cristo, se todo sacramento é ato de Cristo, logo todos os atos da igreja eram considerados sacramentos. Todos. Então, por exemplo, na Idade Média, quem coroava os reis, os bispos, a igreja, a coroação de um rei era considerado sacramento. O rito de lava-pés na Santa Missa, na Quinta-feira Santa, aquilo era considerado um sacramento. Se o sacerdote asperge água, isso mais na Idade Média, né? Bom, se a intenção é de abençoar e é Cristo quem abençoa, então aquilo era chamado de sacramento. Qualquer ato da igreja era considerado sacramento. A palavra então, sacramento significa o quê? A palavra sacramento foi a tradução do latim, a melhor uso no latim que se encontrou para se traduzir uma palavra grega, né? A nossa igreja nasceu em Jerusalém com língua hebraica, mas muito cedo abandonou o uso. A nossa igreja praticamente nasceu em língua grega. No grego se dizia mysterium. Né? Mistério é aquilo que é revelado, né, e transmitido. Esse era o conceito de mysterium no grego. Depois se traduziu mistério para o latim, e aí se pegou 2 palavras no latim e se emendou, né? Sacramentum, que é até uma palavra que era usada no culto pagão dos romanos e se aplicou ao cristianismo. Sacro é sagrado, santo. Mentum, um elemento, né? Sacramento. Perceba que o final do termo, mento é a coisa que está aí. Então, uma coisa que está aí e ela é tornada santa. Ela tem uso corriqueiro, está aí, mas a partir do momento que ela é tornada santa, ela já não é mais
corriqueira, né? Toda água lava, mas a água unida à palavra, para usar a expressão que está numa das cartas de Paulo, ela tem o poder de santificar. É mais do que a água do banho, É uma do coisa chuveiro, linda, entende? né, gente? Então isso é a sacramento. No Concílio de Trento, então no século XVI, o Concílio de Trento foi muito longo. Ele começa 1500 não vou me lembrar agora o ano de início. Eu sei que ele termina na década de 60, se não me falha a memória, 1567. Posso estar me equivocando, mas é década de 60 do século XVI. E ali no Concílio de Trento se redigiu toda uma nova disciplina, né? Houve uma organização na disciplina da igreja e se restringiu os sacramentos ao número de 7, por uma razão simbólica, né? Porque o 7 significa perfeição. E todos os outros atos eclesiais continuam tendo a sua sacralidade, porém passaram a ser chamados de sacramentais e não de sacramentos. Então, sacramentais seriam desdobramentos dos sacramentos. São também sinais sensíveis, mas que eles não comunicam a graça de Deus de modo eficaz. Comunicam a graça de Deus apenas de modo eficiente, de acordo com a fé. Vou dar exemplos. A água do batismo é sacramento. Então, ela comunica, né, o dom do Espírito Santo, ela elimina o pecado original. A família, crendo ou não, muitos vão, né, no embalo, hoje em dia, nem creem como deveriam crer. É a criança entendendo ou não, o ministro sendo relaxado ou não, zeloso ou não, não importa. É sacramento. Agora, quando nós pegamos água, né, você que nos assiste, às vezes nós fazemos oração, pegue lá sua água, vamos abençoar. A água benta. A água benta, ela é um sacramental. Ela não tem a eficácia do sacramento. O que significa isso? Ela pode comunicar a graça de Deus, mas para isso, aí sim, ela depende da fé de quem usa. Isso é o sacramental. Ou um objeto, né, um crucifixo, Escapulário, um escapulário, um presente, uma imagem. Ela pode ser instrumento da graça? Pode, mas ela precisa ser acompanhada constantemente de atos de fé. O sacramento, ele não depende dessa permanência dos atos de fé. É um ato realizado definitivamente, porque ele não é um sinal operando com a nossa fé. É um sinal operando com a graça de Cristo. É Cristo que está fazendo. Então, se eu vou aspergir água num local, sou eu aspergindo, clamando a Deus que abençoe. No batismo, eu não estou clamando a Deus que salve aquela pessoa que está sendo batizada. Ele está salvando. Não é um pedido e nem um clamor. É um ato de Cristo. Não existe nenhuma condição. Deixa eu ver se está certo isso. Sim. Não existe nenhuma condição para os sacramentos. Condição da minha parte, por exemplo. Sim. Que eu preciso estar acreditando, concentrada, de forma piedosa. Não existe condições para o sacramento. Não. Salvo as 3 condições que nós já colocamos, né? Da parte de quem ministra. Isso. Matéria, forma, intenção. E tem, assim, condições, nós costumamos chamar de condições secundárias, mas não são menos importantes por isso. Ministro validamente ordenado, né, comunhão com a igreja, tudo isso implica na validade do sacramento também. E também a ordem das coisas. Por exemplo, você vai receber o sacramento da Eucaristia, da primeira comunhão ali, fazer a primeira comunhão, se você não é batizado, não faz sentido nenhum. Não. Então, existe uma ordem que também... Mas é uma condição mais de Se uma pessoa não batizada metodologia. recebe a Eucaristia, o sacramento é ineficiente. É eficaz porque é Eucaristia. Eucaristia é Eucaristia. A pergunta é, a alma que está recebendo a Eucaristia tem nela as disposições para que esse sacramento surta efeito? Não tem, porque seu batismo é como você querer fazer espuma numa esponja sem antes pôr água nela. E aí, a padre, água é o início. Eu aproveito esse gancho porque quando você vai casar, por exemplo, aí o padre fala para você, mas você tem o sacramento do crisma, você tem, né? Você foi batizado, e aí aquela confusão, porque não tem, não fez, está tudo atravessado. Então, existe um porquê da igreja pedir isso. Exato.
O batismo é a porta de entrada de todos os sacramentos. Nós vamos nos prolongar bastante sim. nisso quando formos falar sobre o batismo. Fato é que, você disse bem, para que o sacramento realize os seus efeitos, basta a fé da igreja, não da pessoa, a fé da igreja, com a matéria, a forma, a intenção da igreja, os ministros da igreja, né, legitimamente ordenados para aquilo, ou incumbidos para aquilo, porque existem os ministérios extraordinários para alguns sacramentos, não todos, mas existem. Então, no Concílio de Trento, se estipulou esses 7. E, de algum modo, os outros sacramentais estão ligados sempre a um sacramento. Então, nós temos os primeiros 3 sacramentos da iniciação, que é batismo, crisma e eucaristia. Depois nós temos os 2 sacramentos de cura, que é unção dos enfermos e penitência, ou confissão, ou reconciliação. São 3 nomes possíveis para esse mesmo sacramento. E os sacramentos da missão cristã, do estado de vida, que são ordem e matrimônio, certo? Desses 7 sacramentos, alguns deles só podem ser recebidos uma única vez na vida. Então, o batismo, a crisma e a ordem. Eles são os que nós chamamos sacramentos indeléveis, ou seja, uma vez recebido, ele imprime um caráter na alma, uma identidade que não pode ser retirada, não pode ser demovida. Por nada, nem por ninguém, nem pelas chamas do inferno. Não, nem pelas chamas do inferno. A pessoa vai com aquele caráter e aquilo que seria graça no céu tormento no inferno. Será um grande tormento, né? Porque ter recebido os sacramentos nada mais é do que uma disposição colocada por Deus naquela alma para que nela caiba mais, vamos assim dizer. Caiba mais o quê? Amor. E se ela se fechou ao amor? Bom, então, infelizmente, nela cabe tanto quanto aquilo que ela se fechou. O buraco é grande. Caberá muito tormento, vamos Não é assim à toa dizer. que Nossa Senhora pediu tanto, né? Para rezarmos pelos sacerdotes. Sim, pelos sacerdotes, por exemplo, que foram chamados de modo especial, né, pelo sacramento da ordem que receberam. Então, esses são os 3 sacramentos indeléveis. Alguns, às vezes, confundem indelével com indissolúvel, que é um termo que nós usamos para o sacramento do matrimônio. Então, o matrimônio é indissolúvel, mas ele não é indelével. Qual é a diferença? Todo sacramento, ele permanece enquanto permanece a matéria dele, né? Eu vou dar um exemplo. A sagrada presença de Nosso Senhor na hóstia consagrada permanece por quanto tempo? Tanto tempo quanto dura a matéria do pão. Se nós pegássemos, por exemplo, uma hóstia consagrada, né, é um exemplo que eu vou dar. Se nós pegássemos uma hóstia consagrada e dissolvêssemos aqui nesse copo d'água, a presença real se desfaz. Entende? Não há mais presença real se o pão, a matéria pão, desfizer-se. Então, qual é a matéria do sacramento do matrimônio? Né? Nós vamos ter um programa para falar sobre isso. São os 2, homem e mulher. Se a materialidade de um deles se desfaz, ou seja, se um deles morre, se dissolve o sacramento. Entende? Não estou falando que se dissolve amor, vínculo, comunhão de santos. Isso nada dissolve, né? Ao vínculo da caridade, a comunhão dos santos. Mas uma pessoa que fica viúva, ela pode perfeitamente, caso queira, celebrar novas núpcias, né? Ela está desimpedida. Ou seja, o sacramento não era indelével. Não é que ela só podia se casar uma única vez. Ela pode se casar uma outra, porque a matéria se desfez. E a matéria é o homem e a mulher. Né? É o homem e a mulher. Se for 2 homens e 2 mulheres, já a matéria está errada, não funciona. Vocês tá que claro são, aí. vocês que são casados, aguardem quando nós vamos fazer o programa sobre o matrimônio, porque o que vai ter de gente rezando direito o seu próprio matrimônio, tamanha beleza desses 2 sacramentos, né, os 2 sacramentos da missão cristã, ordem e matrimônio, são os sacramentos de uma sublimidade
Fenomenal. Mas eu vou guardar a bala aqui na agulha. Não vou gastar agora. Eu não sei se dá tempo, mas é interessante a gente entrar na questão de validade e de licitude, padre. Perfeito, perfeito. Então, o sacramento, ele possui a sua validade e a sua licitude. Validade. Validade é quando ele é eficaz. Ou seja, houve matéria? Houve. É a matéria instituída por Cristo. O que torna um batismo válido, em termos de matéria? Água. Água normal, água pura, água limpa. Houve a forma, né, ou fórmula? Houve. Então esse sacramento é válido. Agora, um sacramento ele pode ser válido, porém ilícito. Né? Perder a sua licitude, ou seja, é quando ele é prejudicado na sua eficiência. Eficácia ele tem, mas ele é ineficiente. Então, por exemplo, se uma pessoa comunga em pecado mortal, uma pessoa comunga em pecado mortal, ela comunga Jesus? Comunga, porque o sacramento é eficaz, mas ele é ineficiente, portanto é uma recepção ilícita do sacramento. Ou então quando um sacerdote ele celebra a Eucaristia, e ele fere o rito em elementos essenciais do rito. Né? Se um padre, por exemplo, consagra e ele não comunga, tá? Vamos falar disso depois, quando falar de Eucaristia e do sacramento da ordem. A única pessoa que é obrigada a comungar numa missa é o padre. Mesmo se ele estiver em pecado mortal, não deveria. Mas se ele estiver e for celebrar a missa e não teve tempo de se confessar, ele tem de comungar em favor dos fiéis, porque na Santa Missa ele é Cristo. E Cristo, é preciso que haja unicidade em Cristo. Então o Cristo que consagra é o Cristo que se oferta, é o Cristo que se dá. E eles têm de ser um só. Como Cristo está no cálice, porque é partido, Cristo está no sacerdote. E, portanto, poderá estar na igreja. Então, imagine, se ele não está no sacerdote que celebra e ele que celebra, por sua vez, não comunga, bom, então a graça de Deus pode suprir, né, em favor dos fiéis, a validade desse sacramento, porque os fiéis não têm culpa, mas o sacramento é ilícito. Ele foi ferido em um elemento fundamental para a sua eficiência, né? Acho que eu não mencionei os dois termos, porque eles estão muito associados com eficácia e eficiência, mas é bom usar, porque o direito canônico usa essas duas expressões. Quando o padre, ele foi, de fato, é padre ordenado, mas ele tá fora da comunhão, por exemplo, com a igreja. Isso é muito bom dizer. Não acredita nem que... Não só na questão de fé, Fora mas... mesmo. Não, Fora da sim, comunhão. eu entendi o que o Fernando quis dizer. Imagine um padre que ele foi ordenado, mas ele deixou o ministério. Um padre que está... Ou ele deixou o ministério, ou ele foi suspenso de ordem, por alguma razão. Agora abriu uma igreja, ele é padre da igreja, foi ordenado na igreja católica. Mas ele saiu, abriu uma igreja na esquina e está fazendo missa de cura e libertação, está confessando as pessoas, Então, e aí? Gente, eu tô muito... Isso existe? Existe. Meu Deus! Existe, infelizmente. Então, veja que há uma ferida grave na intenção. Né? Essas igrejas católicas brasileiras, como são chamadas, existem muitas por aí. Muitos dos padres que estão lá, não todos, mas muitos, são padres que foram ordenados validamente na igreja católica e deixaram a igreja católica e foram para lá. Esses sacramentos, eles têm uma validade, né, quando o ministro foi ordenado validamente, mas eles são ilícitos. Então, justamente porque a validade, né, o Diretório dos Sacramentos e o rodapé do direito canônico aqui no Brasil, na tradução, diz que deve-se duvidar seriamente da validade. Porque como você não tem como saber se o ministro lá da Igreja Católica Brasileira foi um padre que abandonou ou alguém que lá mesmo eles ordenaram e, portanto, não é ministro válido, não tem como reconhecer validade de sacramentos celebrados em Igreja Católica Brasileira. Entende? Então, se um padre que perdeu a comunhão com a Igreja Católica celebra um sacramento, ele é válido porque o padre tem o poder. Só que o padre ele não tem mais a faculdade, ou seja,
ele não tem a intenção da igreja. A igreja retirou de sobre aquele ministro a sua intenção. Veja, a intenção é isso, Drica. A intenção é a da igreja sobre o ministro, não é a intenção do ministro em celebrar ou não, entende? É a intenção da igreja sobre o Porque ministro. o que a igreja liga no céu está ligado. E o que a igreja desliga no céu está desligado. E olha o rombo que esses padres aí vão fazer na alma desse povo, meu Deus. Grande. Eu quis puxar o assunto, nós vamos ter que fazer o intervalo daqui a pouco já, né? Porque, de fato, existe muita gente desenganada que vai buscar casamento com esses padres que não estão em comunhão com o bispo diocesano. E por aí vai. Sobretudo, eu acho que a questão do casamento é de praxe. Porque o padre é bonzinho, né? Ele não fica pedindo tantas coisas. Ou porque celebra na pelo amor de chácara. Jesus Cristo. Exato. Ou porque celebra na chácara. Aceita celebrar Numa chácara, sítio, né? na chácara. Nós vamos dizer no programa sobre o matrimônio o porquê, né? Que não pode celebrar na chácara ou no salão, tem que ser na igreja. Ficou muito bem claro que não se trata da condição do homem ali, de quem ministra. A graça é de Deus. E esse sacramento acontece, então não é porque é bonzinho, porque é educado, porque é mal educado, porque é feio, porque é gordo. Isso aí precisa ficar muito claro para nós, né? Que é a graça de Deus quem está ali e a igreja deu, tá dado. Não deu, foge. Não é? Vamos fazer intervalo então? Já já nós voltamos. Se você tem perguntas e dúvidas, manda agora pra gente. Aproveita esse intervalo. 19 997 16 9915 e a gente já volta.